Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos na aula passada. Então na aula passada nós começamos a falar sobre os adjuntos adnominais, então que são aquelas palavras que se ligam ao substantivo. Na aula passada nós falamos sobre quais classes de palavras podem exercer esta função dentro da nossa oração, que são o artigo, o adjetivo ou a locução adjetiva, numeral ou pronome adjetivo, ok? Então, qual que é a função do meu adjunto adnominal? Estas classes de palavras dentro da oração, elas têm a função de acrescentar informações ao substantivo que estão ligadas, tá? Por exemplo, crianças brincam em grupos. Nesta minha oração, eu tenho dois substantivos que são crianças e grupos, que não estão acompanhados de nenhum adjetivo, nem artigo, nem outra classe de palavras, tá? Agora, quando eu acrescento essas informações à minha oração, muda um pouquinho de sentido. Ela tem acréscimo de informações, que são informações mais específicas, tá? Por exemplo, duas crianças felizes brincam em grandes grupos alegres. Aqui eu tenho duas, que é numeral, e felizes, que se ligam a crianças, então que são adjuntos adnominais do substantivo crianças, e tenho grandes e alegres, que são adjuntos adnominais ligados ao substantivo grupos, ok? Então, tenho a numeral e tenho adjetivos, ok? Agora, as crianças pequenas brincam em 7 grupos separados. Então, agora eu tenho um artigo e um adjetivo ligados ao substantivo crianças e tenho de novo 2 adjetivos ligados ao substantivo grupos. Várias crianças barulhentas brincam em nossos grupos da escola. Aqui eu tenho um pronome indefinido que funciona como pronome adjetivo e um adjetivo ligados ao substantivo crianças, e tenho um pronome possessivo e uma locução adjetiva ligados ao substantivo grupos, tá? Então, a função do adjunto adnominal é acrescentar informações ao substantivo a que eles estão ligados, tá? Uma coisa bem importante: muitas vezes o adjunto adnominal ele é confundido com o predicativo do sujeito. A diferença básica, a regra básica é: o adjunto adnominal ele vai sempre ser ligado diretamente ao substantivo, ou seja, vai estar ao lado do nosso substantivo. Já o predicativo do sujeito, ele vai ser uma característica do sujeito que vai estar dentro do predicado, ou seja, vai estar separado por verbo. Vai ter um verbo entre o sujeito, ou seja, o substantivo, e o meu predicativo do sujeito, que é a característica. Por exemplo, o menino simpático é filho da vizinha. Aqui eu uso simpático como uma característica do menino e está exatamente ao lado do meu substantivo, então é adjunto adnominal. Agora, se eu digo o menino é simpático, eu estou fazendo uma referência ao menino dentro do predicado, é uma característica dele dentro do predicado. Então, aqui vai ser predicativo do sujeito, porque é separado por verbo, ok?